As estatísticas são úteis e através delas podemos analisar e ter uma ideia da importância de um atleta para a sua equipe, mas existem jogadores que, se analisarmos apenas seus números, não teremos a real dimensão de sua importância para o time, e no vídeo de hoje veremos 5 atletas que jogam mais do que as suas estatísticas mostram. Número 5. Steven Adams. Muitos criticaram a extensão que Adams ganhou, mas depois da saída de Enes Kanter, ele fez valer o seu salário, mesmo que não pareça. Se observarmos apenas os seus rebotes defensivos na realidade, Steven fica atrás de muitos jogadores, incluindo até Dirk Nowitzki, mas o que acontece é que ele segura às vezes até 2 jogadores devido ao seu tamanho, e outros atletas pegam o rebote defensivo. Além disso, ele é um dos líderes em rebotes ofensivos da NBA, o que prova se ele realmente quisesse pegar rebotes, ele provavelmente estaria junto com outros líderes da temporada como Andre Drummond, mas ele prefere jogar e sacrificar seus números pessoais, algo que não é muito comum hoje em dia. Ele também é extremamente eficiente na jogada de pick and roll devido ao seu tamanho e força, o que também não parece nas estatísticas, e não tem problema em sacrificar seu corpo nessa jogada, além das disputas pelos rebotes, várias vezes mantendo as jogadas vivas depois de um erro de seus companheiros. Ele é o jogador de apoio ideal para qualquer time, aquele que entra em quadra, faz seu trabalho, não força o jogo para aumentar seus números e está sempre disponível para o que for preciso, sem reclamar de nada ou de ninguém, um estilo muito difícil de se encontrar hoje em dia. Número 4. Joe Ingles. O Utah Jazz tem presenciado bom sucesso nessa temporada, o que foi uma surpresa considerando que eles perderam sua estrela, mas alguns jogadores de forma inesperada conseguiram fazer com que o time continuasse competitivo até certo ponto, e Joe Ingles é um deles. A maioria vê ele apenas como um jogador que está ali para pegar a bola na linha de 3 pontos e arremessá-la, o que é a sua função em grande parte do tempo, e ele tem feito isso muito bem. Ele tem apenas 11 pontos de média, mas tem um percentual de 45% de acertos na bola de 3 pontos, o que é um dos melhores de toda a liga, mostrando a sua eficiência, o que é extremamente importante na NBA atual. A sua altura também ajuda no fato dele ser um defensor, principalmente de perímetro, melhor do que as estatísticas mostram, embora ele não seja o principal fator que faz com que o Jazz seja um dos melhores times defensivos dessa temporada. A defesa de Ingles ajuda. Na verdade, o que acontece aqui é um caso parecido com o de Steven Adams. Ingles poderia ter números maiores se ele forçasse mais seu jogo, porém, ele prefere jogar de maneira que ajuda a sua equipe. Em alguns momentos, ele mostrou habilidade para fazer jogadas, mas não tem a necessidade disso, então seus números são mais baixos, mas a importância dele é imensa para a equipe. Número 3. Marcus Smart. Durante essa temporada, vimos o nome de Smart nas possíveis trocas, mas nada se concretizou, porque aparentemente os Celtics valorizaram ele muito, pedindo mais nas trocas, e parece que agora entendemos a razão disso. A maior deficiência dele é sem sombra de dúvidas a bola de 3 pontos, com o atleta nunca conseguindo desenvolver um arremesso confiável. Às vezes, parece até que ele se torna Stephen Curry e acerta tudo, mas na maioria dos casos, seus lances simplesmente não caem, o que faz com que muitas pessoas critiquem ele, porém a sua importância defensiva para Boston é essencial para o sucesso do time. Para ele, não existe bola perdida, e se for necessário se jogar atrás dela, ele vai sem medo. Além disso, ele defende vários jogadores muito maiores que ele, e em várias partidas ele aparece no meio do garrafão e consegue até segurar pivôs para facilitar o rebote de seus companheiros. Além de tudo isso, ele é o líder para o time, e quando ele ficou fora, vimos a defesa do Celtics sofrer um monte, tomando mais de 120 pontos, mostrando que mesmo que ele saia do banco, Smart é extremamente importante no esquema de Brad Stevens, e quando ele entra, ele traz uma energia diferente para a quadra. Número 2. Andre Robertson. Muitas pessoas criticam ele e eu não vou mentir, eu também era uma delas. Isso acontece em grande parte por causa da falta de um arremesso de 3 pontos, mas principalmente pelos problemas que ele tem na linha de lance livre, se tornando quase uma piada para quem acompanha a NBA. Mas seus números baixos no ataque não contam toda a história. Sim, é verdade que ele é uma deficiência na parte ofensiva, mas olhando o time do Oklahoma City Thunder, que possui excelentes jogadores, Robertson não precisa pontuar, e sim defender, o que ele faz muito bem, sendo um dos melhores defensores de perímetro de toda a liga, e o seu esforço em quadra faz dele um jogador essencial para o Thunder.
e todos perceberam isso, já que depois que ele se lesionou, a equipe apresentou grande dificuldade, perdendo vários jogos. E por incrível que pareça, a falta de Robertson foi talvez o principal motivo disso, e qualquer pessoa que olha apenas seus números não acreditaria, mas quando ele joga, o Oklahoma é um dos melhores times defensivos, e quando ele está fora, o contrário acontece, com a equipe sendo um dos piores, mostrando que os números não contam toda a história. Número 1. Draymond Green. Eu sei que parece estranho esse jogador aparecer aqui, considerando que ele foi selecionado como All-Star essa temporada. Porém, quando o nome de Green foi anunciado, várias pessoas ficaram extremamente irritadas e usaram como justificativa os seus números, principalmente os seus pontos, o que não foi muito justo, com várias pessoas chamando a atenção para o fato dele ter apenas 11 pontos de média. Mas seu jogo vai muito além disso. Ele é apenas a terceira opção ofensiva da equipe do Warriors e muitas vezes está passando a bola além de brigar pelos rebotes, com 7 assistências e 8 rebotes. Além disso, a defesa dele foi um dos motivos do sucesso do Warriors nos últimos anos, com Green comandando a equipe defensivamente, podendo marcar jogadores menores que ele como armadores e alas ou defendendo pivôs bem maiores. Ele também carrega a bola e arma a equipe com uma visão de jogo que não se encontra em jogadores da sua posição, o que significa que ele pode fazer tudo dentro de quadra, se tornando um dos jogadores mais versáteis hoje, além de ser um dos líderes, e parece estranho falar, mas o Warriors provavelmente sentiria mais a falta de Green, até mais do que Stephen Curry ou Kevin Durant. Estatísticas são boas para fazer análise de atletas e tentar ver como eles estão jogando, porém nem todas as partes de um jogo da NBA aparecem nelas, no final, e alguns jogadores são bem mais importantes do que seus números indicam. Obrigado e até a próxima!